presidente Jair Bolsonaro agora é réu no processo no Supremo Tribunal Federal que investiga os acusados da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Agora, a denúncia da PGR vira ação penal e os ministros da primeira turma, de forma unânime, aceitaram a denúncia. Vamos ver agora o voto que consolidou esta unanimidade do presidente da primeira turma, o ministro Zanin, seguindo o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes, e a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e confirmando Bolsonaro réu. Veja. Neste momento, eu também considero que há materialidade, indício de autoria, a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Dá para chamar? Muito bem, tá? Então, Bolsonaro vira réu. Este foi o entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há indícios de materialidade de crimes. Há indícios de autoria desse crime entre os possíveis autores, o ex-presidente Bolsonaro. E aí virou ação penal. Um dos votos chamou muita atenção. Claro, além da consolidação da unanimidade, mas por palavras firmes ao se tratar de tentativa de golpe de Estado. Um desses votos foi dela, que está aí na sua tela, a ministra Carmen Lúcia. Veja. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, está aí o voto firme, claro, transparente. Para lembrar os esquecidos, Cíntia, ditadura mata. Exatamente. E é importante a gente contextualizar por que ela falou isso, né? Ela mencionou um livro, A Máquina do Ódio, da historiadora Heloísa Starling, que se debruçou sobre como se chegou ao golpe de 1964. E que já nos anos de 1950, esse golpe estava sendo gestado. Por que a Carmen Lúcia disse isso? Ela explicou ponto a ponto, né? Como foi nos anos JK e o clima de instabilidade que se instalou depois no Brasil até 1964. Porque sempre se fala da história de que, mas naquele dia 8 de janeiro não aconteceu nada. Mas no 8 de janeiro só tinham velhinhos e velhinhas que estavam lá com a Bíblia na mão. Mas o Bolsonaro não estava no dia 8 de janeiro no Brasil, ele estava nos Estados Unidos. Acontece que as provas que estão nesse vasto processo, nessa ação, são mais de 300 páginas, né? Eu vi o ministro Fux mencionar hoje, elas mostram exatamente a preparação, em ordem cronológica, como a gente mostrou aqui ontem, na declaração do Paulo Gonet, que fez um resumo da sua denúncia, e hoje no voto do ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez pontuando, e a sensação que eu tenho é que o ministro Alexandre de Moraes, ao redigir o seu voto, ele também, é claro que ele se debruçou sobre os autos, mas ele também parece ter respondido aquelas que são as principais dúvidas levantadas nas redes sociais, pela defesa,
pelos bolsonaristas, porque ponto a ponto ele ia destruindo os argumentos 41 do Código Penal. de uma forma tão robusta que o ministro Fux também disse o seguinte: olha, Alexandre de Moraes nos deixou pouco trabalho. Sim. Porque ele nos disse tudo, ele trouxe, colocou tudo o que tinha, de uma forma resumida e com provas, incluindo, inclusive, um vídeo. Houve uma chiadeira por conta desse vídeo, mas, assim, o vídeo não trouxe nenhuma prova nova. O vídeo eram imagens do que aconteceu no 8 de janeiro, uma ilustração, né? Como ele mostrou gráficos, como ele mostrou prints. Ontem também ele mostrou, ele fez as estatísticas sobre os presos, quem são eles. Então, assim, a ministra Carmen Lúcia disse essa frase, que já entrou para a história, foi a frase mais repetida em todos os programas de TV, em todos os sites de internet. A ditadura mata, a ditadura vive da morte. Porque ela construiu ali na hora do seu voto, que está escrito, já disponibilizado lá no site do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Ela falou, mas ela disse que iria apresentar o voto escrito também. Porque ela queria mostrar isso. A festa da selva já era preparação do golpe, as pessoas que chegavam. E é interessante porque também no voto dela, ela deu algumas declarações que esclarecem aqueles dias antes do 8 de janeiro. Que, por exemplo, o ministro Fux dormiu no Supremo, no dia 7 de setembro de 2022, por conta das ameaças e do clima que estava por lá, que houve um aumento da segurança e ele preferiu ficar lá dentro, quando ele era, na época, estava no Tribunal Superior Eleitoral, que a ministra Weber telefonou muitas vezes para muitas autoridades, e uma das autoridades ela falou até assim, certamente estava dormindo a ponto de não atender o telefone da ministra. Coincidentemente, todo mundo evaporou. E ela usou essa palavra, né? Todo mundo sumiu. E aí, assim, é surpreendente o fato do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, não estar nessa denúncia. Então... É surpreendente que isso aconteça.